Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado de residente, o Dr. António Cunha, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Posto da Assembleia da República. Doutor, agradeço já. Estamos a fazer esta gravação a partir da Assembleia da República. Agradeço a sua disponibilidade para estar connosco em mais uma edição do Democracia em Debate, como referi há pouco. Doutor, poderíamos começar já por uma questão que tem sido de alguma forma vinculada pelos mídia e que o doutor gostaria também de alguma forma de escapulizar e de rebater, até que tem a ver com o que apelidou as mentiras de Costa, isto a propósito do acordo estabelecido entre o PS e o CDS-PP para as eleições autárquicas deste ano. O doutor quer especificar melhor que mentiras é que são estas? Ora, muito boa noite, Miguel, boa noite aos nossos espectadores. Sim, efetivamente, como toda a gente sabe, o PSD e o CDS assinaram, na terça-feira passada, no dia 16, um acordo que estabelece as linhas comuns de entendimento para travar o combate das próximas eleições autárquicas. Aliás, na assinatura desse acordo, o Dr. Rui Rio sublinhou que, e por isso é que o assinamos, que portanto, que os dois partidos, em coligação, terão mais hipótese de conquistarem bastantes mais câmaras do que aquelas que lideram atualmente. E, portanto, é evidente que o nosso objetivo é enfraquecer a quase hegemonia do PS que tem, neste momento, no poder autárquico. Ora bem, o que é que aconteceu? António Costa, numa reunião que teve com militantes do PS, criticou violentamente este acordo, ao dizer que quer o PSD, quer o CDS, não têm uma ideia que seja, e passo a citar o que é que ele disse, para a habitação, sobre a melhoria dos transportes públicos, sobre o desenvolvimento do interior, sobre a descentralização. Isto é a mais infame das mentiras. Portanto, isto é o desespero, é a desorientação total, ou totais até. Porque, repara, no que diz respeito ao PSD, o PSD tem um Conselho Estratégico Nacional, onde tem pessoas de alta qualidade da sociedade civil e militantes. E esse Conselho Estratégico Nacional aborda as demais áreas da política portuguesa, desde a economia à educação, passando pela saúde, pela defesa nacional, enfim. E, portanto, só o PSD, através do Conselho Estratégico Nacional, só em 2020, nós apresentamos mais de 250 propostas em todos os setores da economia. Portanto, isto não é invenção, porque as medidas apresentadas são públicas e podem ser consultadas no site do PSD-CN. Portanto, repara uma coisa, Miguel, eu já fiz referência aqui a isto, mas é sempre bom lembrar que o plano de recuperação e resiliência esteve em consulta pública até ao primeiro dia deste mês, a contragosto de António Costa, porque foi obrigado a fazê-lo pela União Europeia. E repare, o PSD apresentou publicamente, no passado dia 5 de outubro, o seu contributo para este plano de recuperação e resiliência. Mas repare uma coisa, este governo não aproveitou uma ideia que fosse do PSD, uma que fosse. E tanto aí vem este senhor, que ainda por cima é primeiro-ministro, dizer isto. Portanto, ele devia ter mais decoro nas afirmações que faz. Agora, dizer que o PSD não tem uma ideia sequer para o país, mas quer dizer, mas o senhor primeiro-ministro está a brincar, não tem conhecimento, não tem assessores que acompanham o principal partido da oposição. Ele sabe muito bem que ideias é que o PSD tem para este país, não é? Que tem uma visão reformista para o país e que este governo, desde 2015, que está agarrado à cadeira do poder, não apresentou sequer uma reforma para este país em nenhum âmbito. Zero. Como se diz no Porto, bolha. Portanto, o António Costa não está a fazer um jogo sério. Não está. E é preciso desmistificar isto e é preciso avisar as pessoas que não se deixem enganar. Portanto, aliás, depois mais à frente vamos falar aí sobre os abonos também. Exatamente, que é outra questão. Mas doutor, deixe-me só pegar, só para perceber também a sua posição relativamente a esta questão. Na sua ótica, estas declarações do Primeiro-Ministro António Costa, do Dr. António Costa, são completamente descabidas e não fazem jus quer àquilo que tem sido a prática e àquilo que tem sido a estratégia do PSD a nível nacional, em dando contributos em setores e com projetos até que são fundamentais para o país. Miguel, o PSD, desde
desde sempre, mas pelo menos desde esta legislatura, que é aquilo que eu me estou a referir, e nomeadamente ao estado pandémico que vivemos já desde há um ano atrás, não é? Já desde há um ano, o PSD tem tido uma postura, e por causa disso até tem sofrido algumas críticas internas, teve sempre uma postura de Estado. O Dr. Rui Rio apresentou-se perante tamanha crise provocada pela Covid-19 com uma postura séria, honesta, honrada, em prol do país. Portanto, lembro-me dele dizer na Assembleia da República, portanto, neste caso não seríamos oposição, seríamos colaboração. E é isso que o PSD tem feito. E qual é a forma que o PSD tem encontrado como principal partido responsável da oposição? O contributo que o PSD tem dado para o país é através do seu Conselho Estratégico Nacional. Nós temos lá medidas concretas. O governo não aproveita uma que seja. Porquê? Porque está agarrado à cadeira do poder, está dependente em termos governativos, em termos de querer manter-se no poder, está dependente dos partidos de esquerda, agora muito mais dependente do Partido Comunista Português, e, portanto, anda a gerir o quê? António Costa anda a gerir a sua permanência, a manutenção do PS no governo. Repare, não há uma única proposta reformista, reformadora do PS para este país desde 2015. Não há nada. Aquele discurso que tinha sido virado à página da austeridade, desculpa o termo, mas isso são tudo balelas. A austeridade está cá e o grande responsável por essa austeridade que ainda estamos a viver e continuaremos a viver tem um nome, tem Partido Socialista. Vejamos quantos anos é que o Partido Socialista governou nos últimos 20. Basta ver isso, as pessoas não podem andar cegas, não podem. E as pessoas sabem disto. Portanto, só quem não quer ver. E repara uma coisa, é um governo que sabe muito bem lidar com alguns fundos e com algumas compras que faz à comunicação social. Lembro sempre os 15 milhões de euros. Não é? Aliás, eu tenho experiência própria, por exemplo, da área que me compete. Cada vez que vai o Ministro da Educação à 8ª Comissão, em audições, regimentais ou não, o que acontece é que o seu Ministro, e isto também aconteceu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros já, estão a falar e imediatamente está a sair cá fora, nos jornais, aquilo que os senhores ministros dizem. Mas não há contraditório. Ninguém diz cá fora, ninguém diz na comunicação social o que é que os partidos da oposição, e não me estou a referir só apenas e em exclusivo ao PSD, o que é que dizem. Portanto, eu olho para a televisão, ou para os jornais, ou para a rádio, ou ouço a rádio, e o que é que nós só ouvimos a cartilha do governo. Portanto, o critério do doutor não é o mesmo. Claro que não. E por isso é que Rui Rio, quando diz isso, e com toda a razão, a comunicação social salta-lhe em cima. Passo a expressão. Isso não é de todo justo. Não, isto não é fazer bem ao país. Não é. A comunicação social tem responsabilidades acrescidas. E, portanto, não podemos estar aqui no jogo de que, ora bem, são estes agora, pá, afinal, até temos aqui algumas ajudas. Isto não pode ser assim. Ou nós queremos um país desenvolvido, porque senão nós vamos arriscar, acabando a famosa bazuca, não é? Nós se calhar, eu até tenho curiosidade em saber como é que nós vamos estar daqui, pronto, em 2030, se este governo continuar a governar. Agora, espero que todos nós tenhamos inteligência suficiente para saber votar nas próximas legislativas. Esta é a minha opinião. Muito bem. Doutor, vou já partir para um segundo tema que nos traz também o pertinente e que tem a ver com o pânico causado nos países da União Europeia depois da decisão da Alemanha de suspender a administração da vacina AstraZeneca. Vacina esta que, portanto, inclusive outros países que acompanharam esta decisão da Alemanha de retirar, portanto, ou retirar, pelo menos suspender temporariamente a administração da vacina.
Doutor, isto evidencia, deixa-me só colocar esta questão, porque eu gostava de ouvir também sobre isto. Isto de alguma forma evidencia esta posição da Alemanha, uma falta de estratégia por parte dos países da União Europeia, relativamente a uma matéria sensível, uma matéria que obviamente causou alguma moça até na opinião pública? Eu creio que sim. Repare, estamos aqui a falar especificamente de uma vacina, de um grande laboratório europeu, que é a AstraZeneca, e que tem sido a vacina mais polémica na Europa. Ora, porque não consegue fornecer à União Europeia aquilo a que se comprometeu. Ora, também numa primeira fase, por falta de sabermos qual é que seria a sua eficácia numa população mais idosa. E o que é facto é que quando a Alemanha decidiu sozinho suspender a administração desta vacina, portanto a vacina da AstraZeneca, parece que em catadupa os países europeus foram todos por si só, quase como que, sei lá, em pânico, também dizerem que iriam suspender essa própria administração. Ora bem, há aqui uma situação que nós temos de dizer, e que eu já disse aqui a semana passada, se não estou em erro. Não tenho ainda outros dados, mas mais coisa, menos coisa, a Europa tem cerca de 3% da sua população vacinada. Quer os Estados Unidos, quer o Reino Unido, têm cerca de 20% já. Ora bem, nós aqui suspendemos a semana passada, durante uns dias, outros países mais dias, por exemplo, sei que a Espanha vai retomar a vacinação da sua população com a vacina da AstraZeneca a partir de amanhã, quarta-feira. Mas, entretanto, o que é que acontece? No Reino Unido, a vacinação avança em a grande velocidade. E quem é que ganha lucros com isto? É a popularidade de Boris Johnson. E quem é que é o rosto do Brexit? Foi Boris Johnson, não é? Portanto, ou seja, se nós recuarmos no tempo, nós vemos que, efetivamente, não há capacidade instalada para a produção das vacinas em medida para que fosse possível cumprirmos os prazos de vacinação que nos tínhamos comprometido logo em dezembro, quando, pelo menos cá, começou a vacinação. Ora bem, o que é facto é que a União Europeia, soubemos nós, que contratou as vacinas depois dos americanos e dos ingleses. Portanto, os americanos e os ingleses foram os primeiros a acordarem com as farmacêuticas, mas financiaram também o processo de investigação para se criar, portanto, a vacina. Apenas em um ano, que é uma coisa fantástica. Ora bem, agora reparemos isto perante os números que eu disse há pouco, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, não é? E se virmos as sucessivas vagas com que a população europeia tem sido assolada pela Covid-19, não é? Nós vemos os outros países a avançarem muito mais rapidamente na vacinação. E o que é que isso acontece? Acontece é que há outras vacinas que começam a estar disponíveis no mercado global, não só europeu, mas no mercado global, e estão a surgir algumas cisões dentro do espaço europeu. Repara uma coisa, ainda no domingo passado, o que é que aconteceu? O governo eslovaco, não é? Foi apanhado a comprar, entre aspas, foi apanhado a comprar a vacina russa, a Sputnik V. É uma coisa que não tem sequer aprovação do regulador europeu. E, portanto, não nos espantamos se nos próximos dias ou nas próximas semanas não acontecer a mesma coisa com outros países. E o que me dói a mim, enquanto português, é que neste momento Portugal preside ao Conselho da União Europeia, mas é como se nada fosse. É que ninguém ouve uma palavra nem de António Costa ou de Augusto Santos Silva. Portanto, estes dois ministros, o primeiro e o ministro dos Negócios Estrangeiros, que está responsável neste momento por estar à frente do Conselho da União Europeia, portanto, revelam uma irrelevância política completa. Não é?
Agora, para nós, o que é que nós temos a ganhar com isto? É evidente que para países como Portugal, a União Europeia continua a ser o melhor que nós temos, sem dúvida nenhuma. Mas repara uma coisa, o que é que hoje estarão a questionar alemães, franceses, holandeses, finlandeses, não é? Perante este fracasso. Ou seja, a União Europeia, que é, digamos, onde o maior número de vacinas é produzido, e nós estamos a ficar para trás. Claramente, na sua ótica, doutor, houve aqui falta de estratégia, nós vimos, o doutor acabou de dizer, outros países conseguiram fazê-lo e demonstrar muito mais rapidamente. Houve aqui claramente falta de estratégia de medidas mais robustas por parte da Comissão Europeia junto das próprias indústrias farmacêuticas. Eu acho que sim, e repara uma coisa, isto acarreta um risco enorme. E repara uma coisa, não é só o risco naquilo que foi a política de saúde europeia. Não é? Repara, estamos a falar de centenas de milhares de mortes por causa da Covid-19. Não é? E outras consequências, que são os milhões de pobreza, de pobres, por decisões políticas de confinamento. Basta nós olharmos para o nosso país e vamos ver como é que... e vemos como é que estão as empresas, como é que está o desemprego, principalmente o jovem. Portanto, isto tem consequências imprevisíveis, não é? Doutor, gostava de ouvir sobre um outro tema. Aliás, o doutor tem sido um acérrimo defensor e quero-lhe fazer justiça também por isso mesmo, na Assembleia da República, com várias intervenções, e que tem a ver precisamente com a questão em Cabo Delgado, Moçambique. Como eu referi há pouco, o doutor tem feito várias intervenções nesse sentido, de alguma forma procurando pressionar as autoridades portuguesas e alertando também para uma situação que lhe configura mesmo um ultraje, o doutor já escreveu sobre isso até, um ultraje para a humanidade com atentados das mais várias ordens. É efetivamente uma situação grave, doutor? É uma situação gravíssima, gravíssima. É uma situação que se arrasta desde 2017. Nós temos vidas adiadas, vidas em suspenso no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado. E trago este assunto aqui mais uma vez, porque, como disse o Miguel e bem, tenho no âmbito das minhas intervenções na quarta Comissão de Assuntos Europeus, tenho agarrado neste assunto já desde o ano passado e quis trazê-lo aqui hoje para também, para tornar ainda mais público este problema que é lá longe, mas também é nosso. Nós somos um país irmão de Moçambique e o que me está a preocupar é que o ano letivo em Moçambique vai arrancar na próxima quinta-feira. E repare, na região de Cabo Delgado, como disse, o clima de instabilidade provocado pelo terrorismo é mais um fator de preocupação para a população e até para as organizações não governamentais que apoiam crianças, as suas mães e até mesmo para a própria Igreja moçambicana. Dizer às pessoas que nos estão a ouvir que a situação que se vive em Cabo Delgado é infernal. E aquilo que se vive devia envergonhar-nos a todos enquanto seres humanos. Há naquela zona grupos radicais islamistas que matam, decapitam populações inteiras. E nós ainda ficamos a saber esta semana que estes radicais, para além de decapitarem adultos, que já trajam uma coisa abominável, decapitam crianças. Não é? Ainda por cima, nós temos relatos de mães que viram filhos seus a serem decapitados. Portanto, isto é um cenário de violência extrema que tem provocado uma crise humanitária terrível, com milhares de mortes, milhares de deslocados, pessoas com fome, não é? E repara uma coisa, quer dizer, têm que ser as organizações não governamentais, e dou o exemplo, que isso foi notícia, uma organização não governamental, a Save the Children, que pediu ajuda humanitária para aquela província, e pronto, ao afirmar que quase 1 milhão de pessoas enfrentam uma fome severa. E essa fome severa é o resultado direto da onda de deslocados provocada pelo conflito armado que lá se vive. E, portanto,
eu digo com toda a sinceridade, é humanamente impossível nós assistirmos com passividade a massacres de milhares de pessoas, não é? E são casas roubadas, são incendiadas, são pais que não vão poder mandar os filhos à escola, são as pessoas que se recusam a ir trabalhar por causa do clima de insegurança, não é? Repara uma coisa, os moçambicanos neste momento precisam urgentemente de nós, dos europeus e da comunidade internacional, não é? Agora, repara uma coisa, nós estamos integrados num espaço europeu, não é? E apesar desta situação humanitária gravíssima, não é? Apesar da violação sistemática dos direitos humanos que se vive naquela região, o alto representante da União Europeia para a política externa, o socialista José Borrell, não é? Foi incapaz de se deslocar a Moçambique para se inteirar da situação devastadora que ali se vive, não é? O primeiro-ministro já veio dizer que vai atribuir especial atenção à dinamização e à densificação do relacionamento entre a União Europeia e a África. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o apoio europeu a Moçambique é uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Mas, apesar das intenções anunciadas, continua a morrer gente. Não conseguimos entender esta inação ensurdecedora. Primeiro do governo português e depois da União Europeia. E, portanto, nós precisamos de saber qual é o nível de comprometimento do governo português para que o problema humanitário que se vive não seja esquecido. Precisamos saber também que medidas concretas é que está o governo português a diligenciar no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia para o cessar da violência em Cabo Delgado, não é? E no âmbito da famosa e da nova estratégia da cooperação portuguesa, o que é que tem sido feito para a pacificação e desenvolvimento de Moçambique e em especial de Cabo Delgado? Portanto, isto não pode cair em saco roto. Nós temos que fazer, entre aspas, barulho. E eu recordo-me, ainda hoje ouvi um comentário passa publicidade na TSF, em que são feitas críticas violentíssimas a Augusto Santos Silva, que está numa poltrona refastelada e que não faz nada. Pelo menos se faz, que o diga. Que digam o que é que estão a fazer. E, portanto, e aliás, faz ali uma analogia uma analogia comparativa com a, passa a redundância, com a situação vivida em 1999 em Timor-Leste, em que as pessoas pronto, se manifestaram. É evidente que estamos noutros tempos, estamos em tempos de pandemia, em que temos que nos resguardar, mas, portanto, isto não pode ser. Nós não podemos ficar em paz e serenos perante esta situação. E enquanto eu aqui estiver, enquanto me for dada essa oportunidade, falarei, obviamente, em Cabo Delgado e no massacre que está a acontecer diariamente naquela região. Doutor, sem dúvida uma questão pertinente e um assunto que merece uma intervenção rápida, não só das autoridades nacionais, mas também internacionais. Fica aqui o seu registro. Doutor, o nosso tempo está a entrar já na reta final. Eu gostava de... Ainda temos aqui alguns temas para abordar. Doutor, traz-nos aqui um outro tema que também é preocupante, e já como notas finais, 50 mil crianças que deixaram de receber o abono de família. Exatamente. Ainda há bocadinho falávamos naquilo que sobre, logo no primeiro tema, as mentiras de Costa, quer ele, quer o Sr. Ministro das Finanças, rebatem até a exaustão que não vamos deixar ninguém para trás, não vamos deixar ninguém para trás. Só para as pessoas querem perceber que, como disse o Miguel, mais de 50 mil crianças e jovens deixaram de receber abono de família, não é? E em ano de pandemia, este abono teve a maior queda desde 2010. E em 2010, fruto do PEC 2 de José Sócrates. Não é? É evidente que quer a demografia e as dificuldades na obtenção do subsídio devido à Covid podem ajudar a explicar o pior valor desta década, de acordo com a Segurança Social, mas a pandemia veio revelar fragilidades do sistema. Portanto, isto é factual. Depois, entrava já num outro ponto também, de nota final, que é, portanto, o nosso Presidente da República quer, pelo menos até maio, o estado de emergência, e quer que também que o plano de desconfinamento vá, portanto, até maio, como referi,
E, portanto, disse o Sr. Presidente da República também que o decreto de renovação do estado de emergência que irá à Assembleia da República na próxima quinta-feira será sensivelmente igual ao anterior. E, doutor, relativamente ao Tribunal Constitucional, acabou por chumbar a lei da lei de eutanásia. Era algo expectável, aliás, o Presidente da República já tinha suscitado algumas dúvidas relativamente a esta questão. Pediu a fiscalização preventiva e o Tribunal Constitucional pronunciou-se agora. Exatamente. Portanto, a eutanásia, como disse, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional porque os senhores juízes consideraram excessivamente indeterminado o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema, que também tinha causado dúvidas, como Miguel referiu, ao Presidente da República. Portanto, mas eles ainda foram mais longe. E há aqui uma frase que eu gostaria de dizer, porque me toca, muito quando o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional disse que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Portanto, nós temos que refletir sobre isto. Além disso, o Tribunal Constitucional também considera que a eutanásia pode ser resolvida pela Assembleia da República. Portanto, ou seja, foi considerada inconstitucional, mas há aqui uma abertura, está-se aqui a abrir a porta para que a Assembleia da República, segundo o Tribunal Constitucional, pode resolver este problema fazendo leis claras, precisas, antecipáveis e controláveis. E quem disse isto foi João Couperes, o Presidente do Tribunal. Portanto, segundo a ideia do Sr. Presidente da República e também do próprio Tribunal Constitucional, portanto, isto não aconteceu no diploma que lhe chegou e na ótica dos senhores juízes, devido ao conceito, aquele conceito que eu falei há pouco, de lesão definitiva, portanto, consideraram-na inconstitucional, mas também dizem que, havendo alterações por parte da Assembleia da República, que portanto, será legalizada a eutanásia no nosso país. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim, terminou. Agradeço uma vez mais a partir da Assembleia da República os seus esclarecimentos e a sua presença e mais uma edição do Democracia em Debate. Desejo-lhe uma boa semana. Boa noite. Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço. Obrigado. Aproveito para despedir os telespectadores. Obrigado pela preferência. Boa noite. Protejam-se. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.